A flacidez abdominal te incomoda muito? Aquela que muitas vezes fica sobrando? Ou então realizou uma cirurgia pós-gravidez e ficou com a pele mais flácida? A flacidez abdominal é uma das maiores queixas em clínicas de estética e consultórios de cirurgiões plásticos. Por isso, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu vou dar dicas para combater a flacidez no abdômen e também como e por que acontece e também falar sobre tratamentos. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 43 anos e trabalho com dermatologia estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa querida capital mineira. Essa experiência levou a criar esse canal que é, com certeza, o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Aqui nós temos um combinado, você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, porque assim você não esquece depois e no final, se não gostar do vídeo, pode tirar só para largar de ser besta. Se inscrevendo e dando o like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que o YouTube pode mostrar para você e outras pessoas também. E eu tô fazendo aquele teste, eu quero a sua ajuda. Comente aqui de onde você é, do estado, dê um bom dia aí que eu quero saber e fale o horário que começou a ver esse vídeo. Comente agora para não esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. O que é a flacidez? A flacidez atinge tanto a pele quanto os músculos, acontece com o enfraquecimento das fibras de colágeno elásticas e perda do tônus muscular. O rompimento dessas fibras pode acontecer após a gestação, perda de peso substancial, após a reeducação alimentar ou cirurgia bariátrica e como um processo de envelhecimento natural. É mais comum entre as mulheres por causa da variação hormonal, mas os homens também são afetados. Entre suas causas estão hereditariedade, idade avançada, exposição solar excessiva, sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, pouca hidratação, tabagismo, obesidade e perda rápida de peso. Uma dieta com muitos industrializados, frituras e açúcares colabora para o acúmulo de gordura na região abdominal, fazendo com que a pele se estique, afetando diretamente as fibras de sustentação. O que fazer para evitar a flacidez abdominal? A forma ideal de evitar que a barriga fique flácida é a prática regular de exercícios e uma dieta balanceada. Diminuir seu percentual de gordura, realizar atividades aeróbicas e abdominais para fortalecer os músculos do local é a maneira mais eficaz de diminuir e evitar a flacidez. Fazer musculação não queima muitas calorias, mas o exercício é essencial para fortalecer a musculatura, que depois sim vai ajudar na perda calórica. Manter uma dieta com menor teor de carboidrato e gordura, tendo equilíbrio para aumentar a massa magra, também é muito importante. Ingerir fibras, proteínas de qualidade e tomar colágeno hidrolisado ou seus peptídeos ajudam muito na flacidez. Tem um vídeo sobre a suplementação de colágeno que pode te ajudar e eu vou deixar o card aqui para você. É só clicar e assistir. Então, resumidamente, para evitar e combater a flacidez, é importante aumentar a ingestão de água, consumir alimentos ricos em proteínas e colágeno, praticar exercícios físicos, não fumar, manter o peso estável e usar cremes hidratantes. Importância da alimentação balanceada para evitar a flacidez. Eu já falei um pouco sobre alimentação, certo? Mas ela é fundamental para eliminar a flacidez. Por isso, merece um tópico para deixar bem claro com o que você precisa se preocupar. A alimentação deve ser rica em frutas, vegetais, proteínas e ter baixo índice glicêmico. Refeições com alto percentual de gorduras saturadas e excesso de açúcar devem ser evitados, já que têm efeito inflamatório nas células e favorecem o aparecimento da celulite e da flacidez. Você deve incluir na dieta grãos, pães e farinhas integrais, aveia, batata doce, legumes em vez de carboidratos processados. Substitua as gorduras saturadas como manteiga por gorduras insaturadas saudáveis para o coração, como azeite extra virgem e o óleo de coco. Nozes, abacate e peixes ricos em ômega 3 também entram na lista das gorduras saudáveis. Escolha fontes magras de proteína como grão de bico, ervilhas, aves, peixes, ovos, laticínios com baixo teor de gordura e cortes magros de carne bovina e suína. Combine esses alimentos com legumes e vegetais que melhoram o funcionamento do intestino por causa do alto percentual de fibras. Outro ponto importante é ingerir ao menos 2 litros de água por dia. Isso previne a desidratação e auxilia na eliminação de toxinas pelo organismo. Por fim, mas não menos importante,
Sempre que possível, dê preferência para os alimentos grelhados, assados e cozidos em vez de fritos e de preferência orgânicos que são livres de agrotóxicos. Mas o mais importante, procure um nutricionista para te ajudar nesse processo, ele é essencial. Tratamentos para a flacidez do abdômen. Existem vários tipos de tratamentos corporais e aparelhos, como a criofrequência, ultraformer, bioestimuladores injetáveis, que são excelentes para esses casos, e eu vou falar deles agora. Mas é importante você saber que o tratamento aliado à alimentação balanceada e atividade física para aumentar o tônus muscular é fundamental. Um acompanhamento com o nutricionista, como eu disse, também é importante. Já falei um pouco sobre isso, se você não viu, volte no vídeo para entender melhor. Como eu comentei, eu vou falar ainda sobre os procedimentos para tratar a flacidez, mas até aqui já deu para ver muita coisa legal, né? Já vale um like, com certeza, e lembre-se de se inscrever para receber os meus conteúdos. Ao final, veja na descrição do vídeo, eu vou deixar links para complementar esse estudo. Fique comigo até o fim, vamos continuar. Quais procedimentos estéticos eu posso fazer para acabar com a flacidez? Os tratamentos estéticos feitos em clínicas dermatológicas são grandes aliados nessa hora. Eu vou explicar quais são os tratamentos possíveis e como eles funcionam. Criofrequência. A criofrequência é uma tecnologia que traz no mesmo aparelho uma ponteira ultragelada que resfria a pele a menos 10 graus, enquanto o calor da radiofrequência de 1050 watts de potência atinge as camadas mais profundas da pele, estimulando a quebra de gordura e a formação de novas fibras de colágeno e elastina. Isso promove um certo choque térmico, promovendo uma tensão instantânea na pele que quebra a gordura de reserva dentro da célula adiposa, passando de triglicerídeos e ácidos graxos e gliceróis, processo conhecido como lipólise. A partir disso, a célula adiposa expulsa a gordura que acaba sendo consumida mais rapidamente pelo corpo como fonte de energia para a queima calórica, por exemplo, numa atividade física. O número de sessões depende da avaliação de cada paciente, mas geralmente a recomendação é de pelo menos 6 sessões. O método é não invasivo e não causa nenhum desconforto, nem mesmo um aquecimento da pele superficialmente por causa daquela ponteira resfriada. O tratamento com a criofrequência já começa a dar resultado desde a primeira sessão, atingindo um pico em 21 dias após a aplicação. Eu falei já sobre criofrequência, também vou colocar um card. Ultraformer é um tratamento que utiliza ultrassom micro e macro focado para tratar flacidez, gordura localizada e promover o rejuvenescimento. O ultraformer atua na produção de colágeno, reestabelecendo e fortalecendo as fibras e devolvendo firmeza à pele. Um dos seus diferenciais é o fato de conseguir atingir até as camadas mais internas da pele. Desta forma, promove uma melhora visível, estrutural e duradoura. O aparelho envia pulsos curtos de energia térmica, criando uma zona de coagulação em uma profundidade específica que varia de acordo com a área e o objetivo de tratamento. Essa coagulação é responsável por ativar o processo de cicatrização e reparação tecidual, induzindo a formação de um novo colágeno, processo conhecido como neocolagênese. A tecnologia atua muito forte na gordura localizada. Seus transdutores corporais entregam uniformemente energia de ultrassom no tecido subcutâneo, levando à quebra de gordura que passa a ser eliminada no corpo naturalmente. Esse tipo de tratamento reduz até 20% da flacidez e da gordura localizada da região interna das coxas, evidenciando ainda mais o contorno. Também pode ser utilizado em outras áreas, é claro. Tanto o tratamento com criofrequência quanto o ultraformer podem ser associados com os bioestimuladores injetáveis. Se quiser saber mais sobre o ultraformer, também vou deixar um card aqui em cima para você. Bioestimuladores. Os bioestimuladores são substâncias que, ao serem aplicadas na pele, promovem uma reação no nosso organismo que resultará na produção de colágeno. O colágeno é responsável pela firmeza e sustentação da pele e, por isso, trata a flacidez dos tecidos e promove o rejuvenescimento da pele. Nós temos várias substâncias com bons resultados para a bioestimulação de colágeno. A hidroxiapatita de cálcio, presente no Radiesse e Diamond, a policaprolactona, presente no Elancê, e o ácido polialilático, presente no Sculptra e Eleva. Todos dão resultados muito bons. Como o bioestimulador de colágeno é biocompatível, reabsorvível e imunologicamente inativo, não gera nenhum tipo de reação alérgica no paciente. Isso quer dizer que, quando aplicado, será absorvido sem causar riscos à saúde.
A melhora da aparência da pele fica evidente a partir da segunda sessão e o colágeno produzido através do procedimento permanece ativo por de 1,5 a 4 anos, dependendo do produto utilizado. Além disso, os resultados são naturais e não deixam qualquer tipo de machucado na pele ou provocam alterações no organismo. Cirurgia plástica. A abdominoplastia é a técnica indicada quando todos os tratamentos estéticos aliados e alimentação e atividade física não surtiram o efeito desejado. De complexidade moderada, a cirurgia na barriga vai eliminar a pele excedente e criar um formato mais interessante para o abdômen. Ela costuma ser combinada à lipoaspiração, técnica de quebra e sucção da gordura excedente ali e contração dos tecidos. Geralmente, a indicação da cirurgia plástica na barriga para remoção da pele flácida é feita pós-gestação, quando a mulher passou por um estiramento excessivo da pele, ou pacientes que apresentam uma perda de peso após cirurgia bariátrica, por exemplo. Nos dois casos específicos, os tratamentos estéticos e a prática de exercícios não são capazes de eliminar a pele que perdeu totalmente a elasticidade, ou pelo menos não tanto que nós gostaríamos. A cirurgia faz a reconstrução da musculatura da parede abdominal e eliminação da pele excedente. Para isso, é feita uma incisão de um lado até outro da região pélvica. Esse corte pode ter ainda um formato de âncora, dependendo do grau da flacidez da pele. Após a reconstrução da musculatura e a retirada do excedente de pele, o umbigo é reposicionado e o paciente fica com o abdômen liso, digamos assim. A lipoaspiração retira a gordura excedente das laterais e da parte posterior do paciente, melhorando o formato da cintura, dando um resultado ainda mais perceptível. O interessante, na maioria dos casos, é associar todos esses tratamentos. É bastante coisa, né? Espero que tenha ficado claro o que você precisa fazer para acabar com a flacidez do abdômen. Se ficou alguma dúvida, escreva também nos comentários que eu respondo aqui ou em futuros vídeos. Eu quero lembrar que eu vou responder todos os comentários de quem é membro do canal. Respondo em vídeos ou shorts. Então, aproveite, clique aqui no botão Seja Membro e escolha um plano de contribuição. Isso vai ajudar bastante o canal e vai me deixar muito feliz. Graças a vocês, surgiu a ideia de criar um curso onde eu vou falar tudo sobre pele, cabelo e unhas. Como cuidar, como prevenir manchas, estimular cabelos e unhas e como ter uma pele mais jovial. Eu quero abrir esse curso a partir de janeiro e vocês vão me ajudar. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês colocarem lá sugestões de temas e dúvidas a serem abordados. Também vai servir para entrar na lista de espera. Então, clique no primeiro link da descrição. Eu quero a sua ajuda. Depois, acesse o link do Telegram aqui na descrição do vídeo para ser informado assim que lançarmos essa novidade. Se já tiver sido lançado, clique no link para você acessar esse curso. Para você de Belo Horizonte, eu quero lembrar do Clube de Vantagens da Clínica Alexandre Lima, que é um programa onde, através de uma assinatura mensal, você tem acesso a vantagens, descontos e, principalmente, a realização de procedimentos da clínica. Entre pelo link na descrição e aguarde mais orientações. Se quiser fazer uma consulta online ou presencial na nossa clínica, eu vou deixar o link para nosso WhatsApp na descrição e no primeiro comentário. Se inscreva e dê o like, assim você ensina para o algoritmo do YouTube que esse vídeo deve ser mostrado para outras pessoas que gostem e que também quer cuidar da pele. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses 2 vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre os cuidados com a pele e beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.